Vamos ouvir o deputado Nicolas Ferreira. Obrigado, senhor presidente. Nesse último domingo, mais uma vez o mundo viu milhares de pessoas indo às ruas, demonstrando a sua insatisfação com a tirania do ministro Alexandre de Moraes. E logo após isso, Lula se refere às pessoas que estavam se manifestando de forma pacífica, ordeira e democrática como fascistas. Eu duvido que esse ignóbil consiga inclusive soletrar fascismo, mas ele taxa os seus opositores para exatamente criar narrativas. Mas eu quero dizer algo para o Lula e para a esquerda, que narrativas são perigosas. Dá só uma olhada. Eles acusam o Temer de ser golpista por ter pautado aqui, o impeachment da presidente Dilma. Mas vamos lá. Quem colocou o ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte? Foi o presidente Temer. Então o ministro Alexandre de Moraes seria um fruto do golpismo de Temer? Eu duvido que alguém da esquerda aqui utilize essa tribuna para poder chamar o ministro Alexandre de Moraes também de golpista. Afinal de contas, se um é golpista, quem o colocou também deve ser. E mais uma vez continuo dizendo aqui o porquê que a narrativa é perigosa. Agora a Defensoria Pública da União está fazendo um papelaço de processar Elon Musk por danos morais, por ser contrário à democracia. Meus amigos, olha só que loucura, pedindo R$1 bilhão para Elon Musk. Elon Musk, manda seu Pix aí, que a gente te dá uma ajudinha aí que deve estar precisando, né? Realmente é vergonhoso o papel da Defensoria Pública da União. E a esquerda só é contrário ao Elon Musk bilionário, porque não é contrário, por exemplo, a George Soros, que joga dinheiro aqui na Open Society, que, por exemplo, tem ali as suas instituições, uma delas, uns criadores, Felipe Neto, que hoje, inclusive, aqui nesta casa, de forma online, chamou o presidente desta casa de excrentíssimo. Ou seja, eu sou investigado, sou parlamentar, tenho imunidade para tal, porque eu chamei o Lula de ladrão, um cara que é condenado em 3 instâncias e tem 3.000 provas contra ele. Agora, Felipe Neto, quando chama o presidente dessa casa aqui de excremento, aí tudo bem, liberdade de expressão, o Brasil voltou. As narrativas são perigosas, sabe por quê? Porque chamam as pessoas que invadiram aqui o dia 8 de terroristas e golpistas, mas as pessoas do Black Box estão sendo absolvidas, e eu repudio veementemente depredação de patrimônio público, como aconteceu aqui no dia 8, mas jamais essas pessoas podem ser chamadas de terroristas, inclusive tomar penas de 16, 17 anos, coisa que nem mesmo o bandido do José Dirceu, por exemplo. Ou seja, estuprador, gente que comete latrocínio nesse país não pega 16 anos de cadeia, mas uma coitada que veio aqui e fez baderna, coisa que a esquerda cansou de fazer, toma as penas aí desproporcionais. Daniel Silveira, que essa casa fez um papel vergonhoso, está na cadeia por crime de opinião. Felipe G. Martins está preso de forma ilegal até agora. Ou seja, narrativa por narrativa, a esquerda tem feito injustiça, mas eu tenho certeza que a tirania nesse país está com hora marcada para poder derrubar. Não tenho medo de vocês. Me bota na cadeia porque eu chamei Lula de ladrão, que eu vou colocar minha sentença num quadro e vou bater palma, porque eu não tenho problema algum de ser perseguido por injustiças. Pelo contrário, quem é cristão sabe, seremos perseguidos injustamente. Não vim aqui para bater o meu dedo e falar aquilo que os outros querem ouvir. Vim aqui para poder representar quem votou em mim. Se eu tenho 4 anos, tudo bem. 4 anos ficarei aqui de forma corajosa. Obrigado, presidente. Estava aqui ouvindo alguns debates e ouvi o pessoal da esquerda falar sobre a manifestação que houve no Rio de Janeiro no domingo e citaram uma palavra que me incomodou muito. Falaram sobre falsos profetas que usam a Bíblia ou falam sobre Deus. Essas pessoas desconhecem muito a questão política e a questão religiosa que move o mundo. Se conhecessem um pouco de história, saberiam que o Dr. Billy Graham, uma das maiores autoridades eclesiásticas que o mundo conheceu, sempre foi um fator determinante na política americana. O pastor David Young Chu, que também já dorme no Senhor, foi um dos grandes homens que ajudaram a mover a Coreia do Sul logo após a Guerra Mundial e transformou a Coreia do Sul naquela potência através da sua fé e através dos seus pensamentos cristãos, porque o cristianismo vai além de uma religião, ele é uma filosofia também. O que falar aqui de João Calvino,
que através da sua influência do protestantismo, moveu não apenas a fé cristã, como o país inteiro onde ele habitava, que era a Suíça. Poderia aqui falar ainda de Zwinglio, que também foi seu contemporâneo, que através da fé e da política moveu o pensamento do seu país e o transformou num dos países mais prósperos e ricos de todo o planeta Terra. O que falar também de Daniel, que moveu o pensamento de Babilônia, e lá dentro de um país extremamente pagão, na Mesopotâmia Antiga, ele consegue dar norte, dar a diretriz para 3 grandes imperadores que fizeram daquela nação, no seu tempo, a mais poderosa de todas. José, no Egito, o pensamento de José no Egito fez com que todo o império da época nas mãos de Faraó pudesse não padecer de fome e sim sobreviver a um tempo de cataclisma. Ora, quando as pessoas falam de falsos profetas que se envolvem com a política, eles deveriam lavar a boca para falar, porque estão direcionando. Só não tem coragem de falar o nome, porque sabe que o profeta do qual eles falam, ele tem a voz forte, e se pegar contra eles, eles não sobrevivem. Não sobrevivem moralmente, quiçá politicamente. Estou falando aqui do pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia é, ao meu ver, um profeta do nosso tempo, da nossa geração, a quem Deus usa tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Pastor Silas Malafaia é uma espécie de João Batista, que no seu tempo colocou o dedo no nariz de Herodes, trazendo Herodes, que era um governante, à realidade, porque vivia uma vida imoral e fazia com que toda a nação de Israel também padecesse assim. Então a Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos capítulo 13, verso 7, nós temos que dar honra a quem tem honra. Então eu quero aqui, em nome, se não de todos, mas da grande maioria do povo evangélico brasileiro, agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, que nessas últimas 2 manifestações que nós tivemos em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi um fator determinante, foi corajoso, usou da sua verborragia, da sua retórica, e com uma sabedoria única, foi professor de ciência política nesses nos seus 2 discursos, trazendo à memória tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. E olha, eu não quero, sem querer ser leviano, mas eu acredito que já houve uma mudança. Não sei se Vossa Excelência, deputado Gilberto, assistiu o Fantástico no domingo. O Fantástico no domingo mostrou a manifestação em detalhe. Em momento nenhum citou a palavra golpe, em momento nenhum citou a palavra ato antidemocrático. Agora há pouco, na Globo News, o jornalista Merval Pereira começou a dizer que o STF tem problema com a pessoa do senhor Alexandre de Moraes, que, segundo ele, traz para si algo que deveria ser levado para a instituição. Parece que os ventos estão começando a soprar de outra forma. Parece que as pessoas começaram a entender que, como diz lá no interior de São Paulo, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Com a entrada de Elon Musk nessa história toda, sobre a liberdade brasileira, sobre a censura que nós estamos aqui passando, o mundo começou a olhar para o Brasil agora com uma lupa. Então que as pessoas comecem a entender que nós temos aqui brasileiros que são patriotas e lutam pelo seu patriotismo. Ver o Rio de Janeiro tomado de verde e amarelo foi muito lindo. Pode não ter tido a multidão que foi em São Paulo, mas eu desafio qualquer um que for à tribuna do outro lado, criticar isso, a colocarem pelo menos 10% na rua daquele público que lá estava no Rio de Janeiro, com o seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não consegue juntar 10, 15, 20 pessoas onde vai. Aliás, ele consegue juntar pessoas apenas quando está nas suas viagens no exterior, gastando dinheiro do erário público do brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu termino aqui minha fala dizendo que não há falso profeta. Pelo contrário, o pastor Silas Malafaia merece nosso respeito, merece nosso aplauso e é um grande patriota. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, suba essa tribuna para poder fazer um destaque muito especial a respeito das manifestações pacíficas que tivemos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 21 de abril. Foi um momento muito lindo, emocionante. Conservadores de todo o Brasil, patriotas, pessoas que amam a sua pátria, pessoas que não suportam mais esse desgoverno arbitrário, pessoas que não suportam mais esse desgoverno que não produz absolutamente nenhum resultado, e por isso, na gestão do nosso sempre presidente Jair Messias Bolsonaro, o povo brasileiro, o povo conservador, eles iam às ruas para poder apoiá-lo, para dizer: presidente, continue seguindo firme, capitão,
porque nós, o povo brasileiro, está com você. Pois bem, com essa gestão desastrosa do desgoverno Lula, agora o povo brasileiro vai às ruas vestido de verde e amarelo para poder expressar o descontentamento com este governo, que é um governo pró-aborto, um governo que passa pano e faz cara de paisagem para o crime organizado, um governo que passa pano e faz cara de paisagem quando o assunto se diz uma política pública mais firme contra a liberação de mortes de bebês no Brasil. Um desgoverno que faz cara de paisagem e passa pano quando se diz a respeito da liberação das drogas. São contra essas coisas, senhor presidente, que o povo brasileiro, eles a cada dia se sentem mais empoderados a ir para as redes sociais e se expressarem, se manifestarem, mostrar suas indignações nas praças, nas igrejas, onde quer que esteja, nas faculdades, nas escolas, naquele ambiente do local de trabalho, para dizer que esse desgoverno é o pior governo da história do Brasil. Olha, senhor presidente, a indignação do povo é tão grande que agora as pessoas nos ônibus, nos terminais públicos, em tudo quanto é lugar, não escondem mais e perderam a paciência. E não adianta esse desgoverno tentar judicializar deputados, governadores, cidadãos comuns, patriotas, que pensam diferente para tentar calar o povo brasileiro. Não adianta, esse consórcio que está aí não irá fazer com que o povo brasileiro se cale. Vocês não irão calar os parlamentares, não irão calar o povo brasileiro, porque nós entendemos que nós temos voz e temos autonomia. Que história é essa de passar pano? Que história é essa de fazer cara de paisagem para aqueles que aplaudem vocês, mas aqueles que sobem a essa tribuna e se expressam de forma crítica nas redes sociais estão sendo perseguidos? Capixabas e brasileiros, continue se expressando, continue externando a sua indignação, porque o Brasil pertence aos brasileiros de bem e nós não iremos entregar esse país a essa milícia que está aí nesse desgoverno. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.